Oi, pessoal, seja bem-vindo ao Evidência Cast. Eu sou a Samantha e hoje o papo é sobre um tipo de revisão científica que vem aparecendo muito nas publicações, a revisão de escopo. Oi, pessoal, meu nome é Raíssa e eu vou explicar para vocês o que é a revisão de escopo e o passo a passo para você conseguir montar uma de forma simples e prática. Meu nome é Ingrid e eu vou falar sobre como interpretar os resultados e o que esse tipo de revisão pode ou não concluir. E para deixar o episódio ainda mais concreto, a gente vai usar como exemplo um artigo publicado em 2024, que mapeou as terapias de estimulação tátil, térmica e gustativa no tratamento da disfagia orofaríngea pós-OVC. E para que a gente consiga entender um pouco melhor, nos conte o que é uma revisão de escopo, Raíssa. Então, de forma simples, a revisão de escopo é um tipo de estudo que busca mapear o que já existe na literatura sobre determinado tema. Então, o foco não é medir resultados, eficácia de remédios, nem nada do tipo. É identificar os conceitos que já foram estudados, as lacunas que ainda tem e, principalmente, quais são os tópicos emergentes que podem vir em novas pesquisas científicas. Ou seja, ela mostra o que já foi feito e o que ainda precisa ser estudado, que é diferente de uma revisão sistemática que reúne informações para testar se algo funciona ou não. E é muito possível observar isso no artigo que a gente escolheu para debater esse tema. Os autores eles quiseram entender como as terapias sensoriais, tanto tátil, térmica e gustativa, estão sendo usadas para tratar disfagia orofaríngea em pessoas que tiveram AVC. Eles queriam mapear os protocolos existentes, não para comparar os resultados entre os estudos. Mas aí vem a pergunta quando que a gente escolhe esse tipo de revisão? Raíssa, Esse conta pra tipo gente. de revisão, ele faz mais sentido quando o tema é muito abrangente e foi pouco explorado. Então, ele não é padronizado. Você não sabe muito bem até que ponto eles já chegaram na pesquisa científica. E é exatamente o caso do artigo que a gente escolheu, né? Existem vários protocolos de estimulação sensorial para disfagia, muita variação nos métodos e medidas. Então, uma revisão de escopo foi ideal para organizar essas informações. E é importante a gente entender que na revisão de escopo a gente tem uma diretriz, que é o prisma, que ela é muito importante para guiar essa construção do nosso artigo, e ele é muito indicado nesse tipo de estudo, que é quando a gente quer identificar as lacunas de pesquisa e entender se vale a pena a gente avançar para uma revisão sistemática. Aí, a partir daí, é importante a gente entender essas etapas desse prisma. E quais são elas? Primeiro, a gente vai definir a pergunta, o que é o PCC, que é população, conceito e contexto. Depois que a gente tem essa pergunta para guiar o norte do nosso trabalho, a gente vai registrar numa plataforma o protocolo. Uma plataforma que se tem usado muito é a Open Science. Depois a gente vai fazer uma busca ampla em várias bases de dados. Depois a gente vai selecionar esses estudos e que a gente tenha pelo menos 2 revisores independentes para checar esses estudos. Depois a gente vai fazer essa extração de dados e, por fim, a gente vai sintetizar os resultados em tabelas, gráficos ou de forma narrativa. No caso do nosso artigo sobre a disfagia, eles seguiram todas essas etapas. Então, eles utilizaram o PCC para formular a pergunta-problema, registraram o protocolo no OSF e buscaram estudos em múltiplas bases de dados sem restringir idioma ou data. Então, a gama de bases de dados que eles utilizaram foi bem elevada. E é importante a gente saber também como que é feita essa pergunta, né? Como que é montada a partir do metodologia do PCC. O PCC, no caso, é população, conceito e contexto. E no artigo escolhido, a população foram adultos com disfagia orofaríngea após o AVC, o conceito, terapias de estimulação tátil, térmica e gustativa, e o contexto foram os estudos clínicos que avaliaram os efeitos com exames, escalas, medidas clínicas. Entender isso faz que a gente interprete essa estrutura, que essa estrutura é justamente para que a gente consiga manter a pergunta clara e direcionada em toda essa estratégia de busca. A busca desse artigo foi feita em bases muito conhecidas, como o PubMed, o Cochrane Library e o Cielo, além da literatura cinzenta. Eles registraram o número de estudos encontrados e seguiram o fluxo Prisma para mostrar exclusões e motivos dessa busca limitada. E no fim foram incluídos apenas 3 estudos, né, que cumpriram com esses critérios.
E o que é importante a gente perceber que foi encontrado nesses estudos? E é muito interessante a gente poder perceber isso. Os 3 estudos, eles incluídos, avaliaram os protocolos de estimulação tátil e térmica, TTS, aplicados em pacientes com disfagia pós-AVC. E nenhum desses estudos avaliou isoladamente a estimulação gustativa. Embora alguns combinassem os estímulos gustativos com os táteis e térmicos, eles não avaliaram ele isoladamente. E, além disso, havia muita variação nos objetivos, nos métodos, instrumentos de avaliação, o que torna mais difícil de comparar os resultados e reforça o papel da revisão de escopo, a importância da revisão de escopo nesse panorama. E entendendo isso, a gente percebe que, diferente das revisões sistemáticas, a de escopo ela não tem como foco avaliar a qualidade dos estudos. E os autores deixaram isso claro. Eles também apontaram a heterogeneidade metodológica e o pequeno número de dados como limitação, ou seja, ainda tem muito espaço para novas pesquisas. A conclusão, então, é que a revisão ela tem pouca padronização, a revisão específica para esse artigo, pouca padronização nos protocolos de estimulação sensorial para disfagia pós-AVC, e a literatura é escassa e heterogênea. Mas mesmo com essas limitações, os resultados eles sugerem um potencial benefício da estimulação tátil e térmica, mas reforçam que faltam estudos controlados para confirmar a eficácia. E isso é muito importante para novas pesquisas, porque a função da revisão de escopo é justamente isso, mostrar para os futuros pesquisadores aonde que está faltando, onde que a gente tem que investir essas nossas pesquisas. E é aí que está o valor da revisão de escopo, né? Porque ela mostra onde a ciência está no momento e para onde ela pode ir. Então, meio que para a gente sintetizar como que a gente vai conseguir fazer uma revisão de escopo bem feita, a gente tem algumas dicas que a gente pode dar para quem está nos ouvindo, que é definir bem o seu PCC, registrar o protocolo na OSF, usar várias bases de dados e salvar as estratégias, tenha pelo menos 2 revisores independentes e seguir o checklist do Prisma. Acho que isso ajuda a gente a construir uma bela revisão de escopo. E finalizar, então, nessa Samantha, mostrando o que já se sabe, o que ainda não se sabe e o que precisa ser estudado. Então, para a gente encerrar, fazer uma revisão de escopo é como desenhar um mapa antes de construir a estrada. E esse artigo sobre disfagia é um ótimo exemplo de como esse tipo de revisão ajuda a enxergar o terreno da pesquisa. Porque ele, por exemplo, mostrou pra gente que já existem caminhos, como a estimulação tátil térmica, mas a parte gustativa ainda é um território a se explorar. Por isso, lembrem-se, a revisão de escopo ela informa, mas ela não prova. Ela é um ponto de partida para novas investigações. Obrigado, pessoal, por nos ouvir até aqui. Os links das referências do artigo e os usados aqui no nosso podcast, eles estão na descrição. Até o próximo EvidênciaCast.